Voltamos! Eu e meu amigo Renildo Matos. Vamos falar mais um pouquinho, né, Renildo? Vamos falar um pouquinho desse consumismo desenfreado, aquela coisa assim compulsiva. Me fala aí um pouquinho desse consumismo compulsivo. Na verdade, o consumismo compulsivo, ele na verdade é um consumo descontrolado, irracional, né? Destituído de todo o senso crítico, tá? E de consciência social, política e ambiental. Então, na verdade, aquilo que eu falei, entra na questão do consumo patológico. Sim. Virou uma doença. Porque eu passo a comprar por uma necessidade. E essa necessidade, muitas das vezes, acredite, é emocional, é carência, né? É falta de compreensão. Então, por algum motivo, essa pessoa está comprando, mas ela não tem a necessidade de estar comprando aquilo. Eu até coloco assim que todos nós temos um pouco desse consumo compulsivo. Mas nem todos se incluem no viciado, né? Não. No ocasional. Ocasionalmente você vai para comprar um sapato, né? Como a gente compra uma meia também, né? Que é para não perder o... Eu ia citar um exemplo que a gente sempre está se encontrando, esbarrando lá, sim, tipo sim. no Matheus, né? No Matheus. No Matheus eu saio de casa, mas a esposa diz assim, não, a gente vai comprar só pão, queijo e presunto. Beleza, vamos para o Matheus. Quando chega lá no Matheus, compra o pão, queijo, presunto e sai comprando. Quando vai passar no caixa, meu Deus, a gente só quer comprar isso. Só isso, é. Então, entra dentro do consumo compulsivo aceitável esse tipo de comportamento, mas já entra o outro, que é o mais grave de todos, que é a questão do consumidor compulsivo mesmo, crítico, né? Aquele que consome e lá no final das contas, quando ele vai passar no caixa, vai pagar, é uma conta exorbitante e ele não tem a necessidade daquilo. Não se programa, né, Renzo? Fala um pouquinho pra gente aí, para ficar mais, digamos assim, mais científico, uma pessoa da área falar, um pouquinho do planejamento, para que esse consumismo não venha realmente a nos consumir, a nos destruir, né? Essa parte doentia, patológica de você comprar aquilo que não precisa, né? E não se endividar por conta disso, por não fazer o tal do planejamento, não é isso mesmo? O que é planejamento? Planejamento é aquilo que você faz para prever o futuro. Então o planejamento já está dizendo assim, ei, é algo que eu quero fazer para o futuro, então eu tenho que me planejar. Então se eu tenho uma receita, né, dentro da contabilidade eu tenho receita e tenho despesas. Então minha receita é X, eu não posso passar disso. Sim. Porque eu tenho que me planejar e me adequar dentro daquela realidade que eu vivo, que eu tenho, né? Então, aquilo que eu já falei, se eu ganho R$1.000, se eu ganho R$2.000, eu não posso passar disso. Eu tenho que me planejar e sobreviver durante o meu mês, seja lá o que for, dentro daquilo que eu ganho. Eu não posso passar disso. Se eu passar disso, eu vou ter problemas financeiros. E é o que acontece com a pesquisa que você mostrou, identificou, né? O alto índice de inadimplência. Por quê? Porque as pessoas se encaixam dentro desse padrão. Falta planejamento. Agora, o mais curioso, quando a gente entra para a administração, e quando eu falei para você que mais da metade das pessoas devedoras dessa pesquisa são mulheres, eu cito o exemplo da mulher como a pessoa ideal de planejamento. Sim. É um pouco contrassenso. É contraditório, né? Contraditório que a gente está falando, porque assim, eu cito até o exemplo, a mulher é o maior exemplo de planejamento. Eu vou dizer para vocês por quê. A mulher ela tem uma ferramenta chamada mala. A mala é grande, a Gabi fala direto, a mala tá lá fora. A mala da mulher, ela é um exemplo clássico de planejamento. Por quê? Porque a mulher, quando ela vai viajar, né, isso acontece muito comigo, talvez com você também. Com certeza, né? Aí a gente fala assim, amor, a gente leva só uma mala, né, para não ter que levar 2 malas. Tranquilo. Vamos levar. Quando eu chego para arrumar minhas coisas, só tem 4 dedos na mala para caber minhas coisas. A mulher ela já colocou tudo. A gente vai viajar para passar 2 dias, ela leva 6 vestidos, ela leva 7 sapatos. Então, aí eu viro para ela e pergunto, mas por que isso? Por que tu tá levando esse tanto de roupa se a gente só vai passar 2 dias? 2 dias. Aí olha a importância do planejamento da mulher. Presta atenção aí, viu, gente? Agora ele vai falar, a mulher que planeja. É um ser que planeja. Mas por que você tá levando 6, 7 vestidos se a gente só vai passar 2 dias? Ah, mas e aí se um vestido rasgar? Ah, mas aí se o meu irmão, se o meu fulano me convidar para outra coisa que não está prevista. Então a mulher, ela está sempre tá sempre na frente, né? Sim. Se planejando.
E o homem não, o homem ele vai, leva 2 calças. Se levar a calça, porque por algumas vezes eu viajei sem calça. Não, a calça, cadê a calça? Tu não colocou a calça? Não, não coloquei. Mas não esqueceu os 200 vestidos, 450 milhões, 751 sapatos, né? Tem esse negócio, né? Então a mulher ela tem muito disso, de ela prever um pouco o futuro. Mas aí quando entra na questão do consumismo, ela esquece completamente a questão do planejamento. O planejo aumento, né? O planejo aumento. E nós homens, a gente sente isso no bolso, né? Se você dá o seu cartão ou dá o dinheiro para a mulher, para a esposa, para a namorada, seja quem for, até para a filha, comprar algo, você está fadado a não ficar com nada desse recurso. Dado, viu, gente? Ela gasta mesmo. O Renildo tá falando, mas não são todas, viu? Ele falou a maioria, né, Renildo? A maioria, não são todas. Tudo, gente, existe exceção, tá? Então, a melhor maneira de estar fora deste patamar, desse percentual da pesquisa, é planejamento, gente. Sem planejamento, você não vai a nenhum lugar. Tudo da nossa vida é planejamento. Renildo, fala um pouquinho assim, a gente está falando de planejamento, mas, por exemplo, a pessoa que ganha, vamos lá, um salário mínimo, digamos que ela não tenha despesas fixas que demandem mais de 70% do seu honorário. Vamos lá. Digamos que ela gaste, ela contribua com 500 reais, ela ganha 1.000 e ela contribui com as despesas fixas 500 reais, já é certo ela ter o gasto. Com os outros 500, você diria que ela poderia poupar ou planejar para comprar algo, ou você acha que realmente esse crédito que é ofertado pelo cartão de crédito, pelo limite especial, por empréstimo, isso, ela poderia adiantar um outro valor e juntar com esse para comprar algo ou não? Seria melhor juntar o dinheiro desse que sobrou aos poucos e comprar à vista, como você disse que faz? Com certeza. O melhor planejamento é sempre comprar à vista, tá? Porque, assim, primeiramente, quem se encaixa dentro desse padrão? Porque você que ganha um salário mínimo, eu já dou parabéns, né? Porque é um verdadeiro herói. Porque quem ganha um salário mínimo para ter que pagar aluguel de casa, comida, luz, roupa, luz, celular e a coisa toda, é um herói nesse nosso país. Mas já que você se encaixa nesse percentual, que você não tem muita despesa fixa, ainda vai lhe sobrar aí uns 500 reais, a melhor opção é o planejamento, é a poupança. Porque mesmo com salário mínimo, você tem a condição de retirar 10% ou 15% e colocar numa poupança. No final do ano, no decorrer de 12 meses, você tem um valor excedente. E a grande sacada de tudo isso é você planejar e poupar. Tá? Porque se você poupar, você vai ter lá na frente. Sim, com certeza. Então, assim, tente. Eu sei que é impossível nas condições que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo que nós estamos vivendo. Não é impossível, é muito difícil, né? É muito difícil, né? Mas algumas pessoas se encaixam nesse padrão. Ora, eu ganho um salário mínimo, mas eu tenho meu pai, tenho minha mãe, eu não pago a água, não pago luz, não pago aluguel, não pago alimentação, então você só tem aquele dinheiro para você. Para você. Então, nessa situação, você consegue se encaixar e até planejar. Planejar uma viagem, né? Planejar comprar um bem de consumo, seja um carro, seja uma moto, dependendo de se enquadrar naquela parcela. Da sua necessidade, né? Dentro da sua necessidade. Para não cair num consumismo, né? Exatamente. Eu estava vendo também nessa pesquisa que boa parte desses devedores, né? Eu falei uma faixa etária de 18 a 31 anos, ou seja, são pessoas jovens, né? 52% são mulheres, 40% de todos os devedores do Brasil se localizam na região sudeste, que é lógico, é a região do Brasil onde é mais populosa, onde tem mais empresas, mais o consumo com certeza é maior. Mas fica bem claro, segundo o nosso administrador aqui, que você tem que se planejar para poder fazer um gasto, não simplesmente ir lá e gastar, não seja um consumidor compulsivo nem ocasional, como você falou. Há um tempo atrás, Renildo, só para a gente falar um pouquinho de mídia, né? Na década de 90, existiam propagandas que hoje não existem mais. Por exemplo, propaganda de cigarro não existe mais. Por quê? A mídia fazia com que as pessoas achassem, por exemplo, que o cara que fumava um certo tipo de marca de cigarro lá, era um cara louro, forte, andava de cavalo, era bonito, e na verdade morreu de câncer, né? Câncer de pulmão. Outro exemplo são as chupetas e mamadeiras, também não se existe mais, porque deforma
a arcada dentária, dificulta a mastigação. Existem algumas situações, propaganda de cerveja também, dizendo que deixa mais bonito, dizendo, né, diminuiu bastante aí. Então isso é importante deixar bem claro que foi a partir do século XVIII que começou a história do capitalismo e consumismo. As pessoas começaram esse relacionamento que era o escambo, começou a ter um dinheiro, um pecuniário para que se pudesse comprar. E isso foi se mostrando que quem podia comprar mais eram pessoas mais poderosas, e até hoje isso permanece ainda na nossa sociedade, apesar de não concordar muito com isso, né? Mas, Renildo, eu queria agradecer muito a sua presença, os seus ensinamentos aqui, que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para que eles não se tornem consumidores compulsivos. Caros telespectadores, o mais importante, como eu já falei, dentro da ferramenta gerencial da administração, é o planejamento. Sem planejamento você não vai longe. Quando você planeja, né, você ainda está fadado a não dar certo. Imagine quem não planeja. Então é importante que antes de sair consumindo desenfreadamente, planeje, veja as suas limitações, veja até onde você pode ir. Porque tudo que a gente faz sem planejamento, a gente vai ter consequência lá na frente. O que eu sempre digo, só temos aquilo que permitimos. Então, se eu comprar em excesso, eu vou ter dívida em excesso. Se eu comprar dentro da margem de segurança que eu tenho, eu não vou estar devendo ninguém. Então, a partir disso, se policie, passe a planejar mais, passe a pensar também. Não deixe que esse lado compulsivo, não deixe que a mídia também, que está aí maciçamente batendo na nossa porta, faça com que você compre. Resista. Eu estou andando na Rua do Comércio, Artemisa, eu estou passando e a calça está me chamando. Né? Renildo. Não quero nem conversa. Não quero nem conversa, ou seja, estou me livrando de dívida. Então é muito importante que você também exercite esse seu lado, tá? Se policie, gente. Eu sei que é muito difícil, as coisas estão muito boas, os produtos hoje, né, seja na parte de consumo de roupas e tudo mais, estão muito boas. Então assim, a gente tem que se policiar, porque senão você vai acabar descambando para a dívida mesmo. E retornar essa linha de crédito e sair de uma dívida é algo demorado e doloroso. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que parcelar. São inúmeros problemas que você tem a partir do momento que você contrai dívidas excessivamente. Sim. Eu queria mandar um abraço para meu amigo João, meu aluno, meu parceiro de trabalho, trabalhando há muito tempo junto, tá aí de olho com a gente. Dá um alô para a galera lá da Faculdade de Santa Luzia, para a Escola Santa Luzia. Brás Cubas. Faculdade Brás Cubas. Rumo ao Saber. Grupo Rumo ao Conhecimento. Rumo ao Conhecimento. Amanhã a gente também está indo lá para São Vicente, o pessoal do lado de Igarapé do Meio, né? O pessoal que fica de olho na gente, né, Rio? Fica também de olho aí na gente, assistindo aí. Um abraço a todos os meus alunos. Eles sempre cobram, né? Você vai lá... Não dá alô para ninguém. Professor, você tá todo sábado, não dá um alô pra gente. Mas, hashtag coraçãozinho para vocês, tá bom? E falar para a rapaziada não deixar de nos acompanhar, não deixar de curtir, compartilhar, se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like, se inscreve, ativa a notificação no sininho para a rapaziada não perder nenhum dos programas do Espia Web TV, principalmente o Cultura em Si. Então, rapaziada, fica aí que daqui a pouquinho eu volto, a gente vai mudar um pouquinho o foco agora, nós vamos fazer o seguinte, vou trazer um artista diretamente de Alto Alegre do Pindaré, e a gente vai voltar a falar do consumismo com alguns empresários que falaram pra gente, tá bom? Então fica aí,